Autora do livro Maternidade e Espelho da Criança Interior e protagonista do filme Nós Mães, Margarida Roque Pereira iniciou uma grande transformação pessoal, emocional e profissional quando, aos 22 anos, engravidou da sua primeira filha, a Jasmine. Os desafios de uma gravidez não planeada e uma relação com um companheiro que terminara foram o início de uma história do reencontro da Margarida com a sua própria essência. Margarida perdeu a mãe aos 5 anos e o início do seu caminho na maternidade despertou uma jornada de descoberta que fez querer guiar mães a libertar bloqueios inconscientes e a viver em autenticidade e numa melhor relação consigo mesma, com os outros e com a vida. Formou-se como doula, terapeuta de rebirthing e desde então tornou-se uma referência no parto humanizado e maternidade consciente em Portugal. A missão de Margarida é que as mães expandam a sua consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e a sua própria essência e que vivam uma verdadeira pura e total amor e verdade, porque, e passo a citar, o melhor que podemos fazer pelos nossos filhos é integrar a nossa história em paz para que eles não somatizem aquilo que nós, pais, não resolvemos nas nossas histórias. Por isso, obrigada, Margarida, e bem-vinda à Woman. Obrigada, Isabel, e que apresentação tão completa. Sinto que foste mesmo aí à esfera completa dos meus mundos, não é? Do livro, de tudo aquilo que eu partilho no podcast também, do filme, então todos os meus meios de comunicação, não é? Exatamente essa mensagem que procuram passar. Que bom. Olha, vamos começar aqui. Quem é que era a Margarida até aos 22 anos? Como é que eras tu como adolescente? O que é que estudaste? Sei que o teu profissional não tem nada a ver com o auto, ou o teu início do teu curso profissional não tem nada a ver com o autoconhecimento, por isso partilha connosco. Sim, olha, então eu acho muito interessante começarmos a ver isto desde o início, não é? Então, olha, eu até ao 9º ano sempre fui aquela criança, aquela adolescente, não é? Super certinha, by the book, não é? Pronto, depois, no secundário fui para artes e começou uma grande revolução, não é? Começou mesmo este encontro com a minha essência e eu agora olho para coisas que eu tinha feito em artes e artes deu-me muita liberdade de me descobrir, eu não tinha a percepção que esse processo estava a acontecer, mas sem dúvida que eu já me estava a encontrar muito por esse ensino artístico que tive no secundário e eu agora olho para alguns trabalhos e vejo coisas de amamentação, coisas de parentalidade, desta conexão. Eu quando vi, olha, 2 trabalhos que eu tinha feito em artes, um deles era de uma mulher a amamentar e outro era um cartoon de parentalidade sobre como nós passamos as coisas que vivemos na nossa infância para os nossos filhos e eu fiquei toda arrepiada quando eu comecei a ver que naquele período da minha vida em que eu tive mais liberdade para me descobrir, porque era um ensino artístico, nós tínhamos muita liberdade para aquilo que queríamos fazer, não é? Dávamos um tema, um formato, mas nós era mesmo um ensino muito artístico, tive essa felicidade de poder no secundário desabrochar tudo isso em mim, ainda que me tivesse trazido um dos meus grandes desafios na adolescência, não é? Que é seguir um caminho, e eu acho que toda a gente passa por isto em algum momento, em este atrito, em aquilo que esperam de nós e aquilo que eu quero que a minha alma, aquilo que eu quero fazer e que a minha alma grita, não é? Então, ir para artes foi isso, trouxe logo muito atrito na relação, neste caso com o meu pai, porque há muito esta questão, não é, dos nossos pais quererem um caminho para nós e nós queremos outro, então artes trouxe-me logo esse desafio muito grande e agora quando eu olho para esse percurso em artes, eu vejo que já lá estavam os temas que eu depois comecei a trabalhar. E depois foi a altura de ir para a faculdade e voltei a pôr, ok, pensei, se calhar é melhor eu seguir aquilo que sempre disseram para eu seguir e vou deixar-me destas fantasias, porque há 3 anos que eu estava nesse mundo de me descobrir e de artes e depois pensei, ok, vou para a faculdade, agora é sério, chega de brincadeiras e fui para a arquitetura, que era aquele meio termo entre, pronto, uma coisa que é validada. Não é? Exato, é aquele mix entre, ok, é uma coisa meio artística, mas que também, pronto, então foi aquela ponte e eu comecei a perceber que aquilo não era muito a minha cena e depois então pensei, olha, se calhar eu vou deixar completamente este ramo artístico e vou, mas é para aquilo que sempre esperaram de mim e fui tirar Relações Internacionais, que era o curso do meu pai, pronto, fui tirar Relações Internacionais
e pensei, ok, agora vou fazer o que sempre esperaram que eu fizesse e tive 3 anos nessa licenciatura de Relações Internacionais e cheguei ao final completamente desgastada, completamente frustrada e pensei, não, eu vou, mas é começar a procurar outra vez esta Margarida que estava aqui no mundo das artes e comecei a voltar para esse caminho interior e comecei a descobrir os círculos de mulheres e comecei a descobrir todo este mundo de vivermos mais alinhadas connosco, não é? E comecei a entrar neste mundo do feminino e quando eu começo a entrar nesse mundo do feminino começa a entrar uma ferida muito grande que eu tinha, que era o luto não feito da minha mãe, não é? A minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos e dos meus 5 aos meus 20 foi um processo de ter isso debaixo do tapete, não é? E nesses 20 anos, quando eu não gostava daquilo que estava a fazer na faculdade, foi gritante esse chamado interno pela nossa cura, pela nossa descoberta, não é? Então voltei realmente a estar mais alinhada com aquilo que estava a fazer e comecei a deixar-me levar, mesmo pelos nossos chamados de alma. Então comecei a descobrir esses círculos de mulheres, comecei-me a ligar a esse autoconhecimento feminino e sem dúvida que a ferida materna, a relação com a mãe, foi uma coisa que veio muito forte. E depois engravido logo a seguir da minha primeira filha, então parece que foi assim, tipo, ok, entraste nesse caminho, bora lá e já para o próximo nível disso. Então veio uma gravidez não planeada e depois tive ali, eu soube muito cedo, porque eu estava neste caminho de descoberta também do meu ciclo menstrual, então eu monitorizava. Mesmo logo que alguma coisa estava errada. Exato, eu monitorizava o meu ciclo menstrual, então vi logo que, ok, estas temperaturas estão há muito tempo acima, ainda nem tinha falta de menstruação, mas já estava a reconhecer que estava ali alguma coisa diferente. Na altura tinha uma educadora menstrual também a acompanhar-me, ela disse logo, Marida, vai já fazer um teste, pronto, e estava grávida. E depois a minha primeira opção era interromper a gravidez, mas como eu soube muito cedo, eu tive de ficar tipo 1 mês à espera para poder interromper, porque não havia batimentos cardíacos ainda, então só mais ou menos às 6 semanas de gestação é que há batimentos cardíacos e eu soube muito cedo, então eu tive ali 4 semanas. Tive ali 4 semanas à espera de haver batimento cardíaco para poder interromper. Fazia uma ecografia, está grávida, mas ainda não há batimento cardíaco, portanto não podemos pôr aqui 100% grávida, ou seja, não podemos ter aqui a validação de que está grávida para poder avançar. Temos aqui o saco, o gestacional e tudo mais, os testes davam positivo, mas realmente o aborto eu só podia avançar com uma ecografia que me dissesse batimento cardíaco presente. Então estive à espera disso, fiz uma ecografia, não tinha ainda, fiz outra, ok. Já tem, pode avançar. Eu já estava a interiorizar essa gravidez há 1 mês, mas mesmo assim ainda marquei a IVG, fui ao hospital, tive o comprimido na mão, mas depois não consegui, fiquei super frustrada, voltei a agendar uma IVG, voltei lá outra vez e foi mesmo, olha, nítido, não, eu não vou andar mais nisto, eu vou seguir com a gravidez, pronto, e aí abre-se todo um caminho, não é? De muito desconhecido, de muito medo e os filhos trazem muitos desafios à relação de casal, não é? Quando está tudo bem, quando é uma gravidez planeada, vêm muitos desafios à relação. Imaginem quando não é planeada e quando é uma relação, era uma relação à distância, uma relação recente, então imaginem o impacto que tem. Não é 22. Sim. Pela frente. Eu estava a criar o meu projeto, estava ok, estou muito chateada com a minha vida na faculdade, vou mas é criar o meu projeto e comecei a fazê-lo e depois não terminei o último exame de faculdade e comecei realmente aqui no meu projeto e... Começaste até pela comida vegetariana, certo? Sim. Sim. Quando eu criei o Feeding My Purpose era muito foi quando eu comecei no mundo das redes sociais, comecei com este projeto do Feeding My Purpose, que era mesmo este lugar de, ok, eu vou alimentar o meu propósito e o meu propósito naquele momento estava muito ligado à conexão com a natureza através da alimentação, ou seja, a alimentação natural, a alimentação vegetariana, o veganismo, pronto, estava tudo a surgir. Aliás, eu entrei muito no caminho da saúde feminina, porque comecei a estudar o ciclo menstrual, porque comecei com os pensos reutilizáveis, ou seja, os pensos reutilizáveis muito ligados à sustentabilidade, portanto foi aqui pela porta da sustentabilidade e do contacto com a natureza
e do veganismo que eu depois afunilei para essa sustentabilidade no mundo feminino, não é? No universo feminino. Então, os pensos higiênicos reutilizáveis abriram-me depois muito a esta compreensão também do ciclo menstrual e então estes mundos do contacto com a natureza, da sustentabilidade e do feminino e da maternidade sempre tiveram muito ligados e foi assim que foi esse caminho. O veganismo foi mesmo esse momento também na minha faculdade em que eu comecei a reconhecer, ok, o que é que faz sentido para mim, não é? Quando eu criei o Feeding My Purpose, era mesmo esse feeding, porque a alimentação e o corpo, a relação com o corpo, a relação com a alimentação, com a natureza, está-me a trazer aqui uma visão de propósito, não é? De missão. Quais é que são as bandeiras que eu ergo na minha vida, não é? O que é que eu defendo? Que causas é que estão acordadas em mim, não é? Então esta causa da natureza, da sustentabilidade e do feminino e da cura interior, não é? Estendeu-se depois para este mundo da maternidade, com o parto natural, com a compreensão dos nossos ciclos, com a vivência. Desculpa a fazer aqui uma pergunta, mas a Jasmine nasceu no hospital, certo? Sim. A Jasmine nasceu no hospital, sim. Foi um parto natural, foi um parto incrível. Mas foi no hospital. Na altura eu ainda tinha pensado, ok, o que é que eu gostava mesmo de fazer, e o que eu gostava mesmo era um parto em casa, mas eu não tinha estrutura nenhuma eu estava naquele processo de aceitar a gravidez e cumprir-me também e realizar-me com esse processo, não é? Harmonizar-me com essa escolha que eu tinha feito, ainda que tenha sido uma gravidez não planeada conscientemente, não é? E depois, na altura, eram muitas frentes e o parto em casa é algo que nós precisamos de realmente criar uma estrutura. Quando nós não temos a estrutura do hospital, nós precisamos de criar a nossa própria estrutura para ter em casa. Sim, e na altura não tínhamos certamente mais dúvidas, mais inseguranças, não é? Sim. E haviam mais coisas com que tinhas que lidar e não estavas com disponibilidade para lidar com isso. E como não estava com o pai também, ou seja, o pai não, eu optei pelo pai não estar presente no parto, e então toda essa vivência, tive uma doula, mas não tive o pai, então mesmo essa destruturação da relação enfraqueceu muito nesse seguir os nossos sonhos no parto, não é? E sem dúvida que o meu mote principal era o parto natural. Ok, eu vou-me preparar para um parto natural, ainda que isso seja desafiante num hospital, em que estão sempre a oferecer epidural, em que estão sempre a oferecer intervenções, mas eu realmente consegui com uma doula e com o meu plano de parto e com toda a minha preparação ter um parto incrível no hospital. E pronto, e depois na segunda filha, já com outra estrutura, não é? Já numa relação, noutra casa, ou seja, isso tudo já me deu muitas condições para depois viver o meu sonho máximo. O meu segundo parto foi assim um sonho máximo. Muito bom. Notaste que na adolescência sentiste essa ausência da tua mãe, tipo, super presente e que condicionou as tuas relações? Ou foi algo que foste colocando assim para debaixo do tapete e só quando a tua filha Jasmine veio é que tudo isso veio assim ao de cima? Sim, eu sinto que teve muito adormecido durante toda a minha adolescência, teve muito adormecido e só quando eu realmente comecei, foi mesmo a partir dos 20, foi ali um processo em que eu comecei, ok, eu preciso de me conhecer mais, e quando nós abrimos esse espaço dentro de nós, conscientemente, não é? Porque quando eu estive em artes, eu fazia muito esse processo inconsciente, ou seja, a artes dava-me essa liberdade para eu perceber o que é que estava aqui a pulsar em mim, e foram os melhores anos da minha adolescência, foi o secundário, esse mundo artístico, foi onde eu fiz as minhas amizades para a vida, então foi mesmo um processo muito bonito, mas tudo muito inconsciente, não é? Olha, eu vou para aqui só porque estou a sentir e vou, e tudo o que acontece aqui já estava, como eu dizia, já estava a mostrar muito do meu caminho, mas num processo muito inconsciente, muito fluido. E depois, a partir dos 20, ok, eu comecei a ganhar consciência de realmente o que é que era um caminho interior, quais é que eram as feridas primordiais, não é, na relação com os pais, que nós precisamos de olhar para podermos ocupar-nos na nossa vida de uma forma mais realizada, não é?
E aí é que foi um processo consciente. A partir dos 20 eu comecei mesmo a tomar essa consciência e a fazer esse trabalho propositado, não é? De, ok, eu tenho estes bloqueios em mim, não é? E o luto da minha mãe era uma coisa pendente durante todo esse processo, dos 5 anos aos 20 anos, não é? Então teve sempre muito adormecido e aos 20 anos foi quando eu comecei a fazê-lo conscientemente e perceber, ok, isto é um tema na minha vida e eu vou ter de embarcar nisto. E a maternidade trouxe isso a 200%, não é? A maternidade era mesmo aquele lugar de, olha, agora isto vai-te aparecer a fundo, não é? Porque agora tu és a mãe, não é? A palavra mãe era uma coisa muito distante na minha realidade, não é? Não, eu não tinha memórias de chamar a minha mãe, não é? Então, mãe era uma palavra muito esquecida na minha vida. E quando eu me tornei mãe, não é? Então, isso abre um campo dentro de mim que realmente eu não podia negar se queria viver isto de uma forma consciente. Certo, sim. Incrível. E que apoio é que tiveste? Acredito que, do ponto de vista, não sei, algum psicólogo, terapeuta, quem é que fez esse caminho a teu lado que te ajudou a suportar? Sim, olha, primeiro quando engravidei, eu fui logo para o campo, eu fui fazer voluntariado, eu pensei, ok, agora preciso me ligar mesmo à natureza, então eu sinto que naquele momento ir para a natureza foi o meu maior apoio. Então eu fui, na altura também não tinha condições financeiras para o fazer, então troquei estadia por voluntariado e passei assim uma parte da minha gravidez. Eu só queria sair da realidade que eu conhecia e queria ir para a natureza, era só o que eu queria. Então descobri na Arrábida a Biovila e sabia que eles estavam a aceitar voluntários e voluntariei-me e pensei, ok, eles dão-me estadia, dão-me alimentação e eu vou para este meu retiro dentro de mim e lembro-me que na altura eles faziam lá retiros para grávidas, então houve uma vez que eu assisti um retiro, ou seja, estavam todas as grávidas a entrar, estavam a fazer um retiro de grávidas e eu ainda com uma barriga muito pequenina e a olhar para aquilo assim naquele deslumbre, não é, de o que é que está ali a acontecer, porque no fundo nós começamos a ver a nossa realidade, nós quando começamos a seguir o coração, nós começamos a ver a realidade que desejamos para nós à nossa volta, não é? Então eu nem tinha noção que ia trabalhar com grávidas, eu era só aquela grávida perdida, mas, e na altura ainda tinha visto um curso de doulas na minha gravidez, mas pensei, olha, isto é tanto processo que eu vou só retirar-me disto tudo e não vou fazer nada. E foi muito importante para mim esse recolhimento, ir para a Rábida, onde eu não conhecia ninguém, onde estava mesmo só imersa na natureza e naquela rotina de voluntariado, porque aquilo tinha turismo, então recebia os turistas, preparávamos os pequenos almoços, ou seja, e foi assim que eu vivi muito essa minha gravidez também, isolada de tudo, na natureza, num contexto onde eu não conhecia e estava mesmo a conhecer a mim, não é? Então foi muito importante esse movimento que eu fiz de silenciar tudo à minha volta e olhar para o que estava a acontecer comigo, pronto. Depois, mais no final da gravidez, comecei a fazer hipnose de parto, pronto, e isso ajudou-me bastante também na preparação para o parto. Mas sem dúvida que foi um caminho muito interno, não é? Conheci também o rebirthing nessa altura e fiz também, próximo do parto, um ciclo de rebirthing também que me tinha ajudado muito nesse processo, em que realmente eu comecei a curar essa relação também com o pai da minha filha, porque realmente as relações de casal espelham muita coisa com os nossos pais, então esse ciclo de rebirthing no final da gravidez ajudou-me a focar no parto e a deixar mais claro em mim esse processo de separação e seguir aquilo que eu queria fazer, que era o parto natural, que era a coisa mais importante para mim naquele momento, e continuar a minha gravidez o mais serena possível, ainda que com muita turbulência, não é? Mas é assim que as coisas têm de acontecer, não vale a pena, eu digo sempre que a cura é a própria realidade. Nós achamos que o sonho, aquela fase idílica é que me vai curar, viver aquele parto natural é que me vai curar de um trauma qualquer, viver aquela relação é que me vai curar. Não, a cura está na tua realidade, não é? Então eu sinto que esta realidade que eu criei também na minha primeira gravidez era aquilo que era necessário para a ordem que precisava de se restabelecer também a partir daí. E é muito engraçado porque eu sinto que realmente, como eu ainda não tinha feito esse processo consciente de olhar alguns traumas de infância e da família de origem, não é? Eu recriei mesmo
como eu não tinha integrado essa morte da minha mãe e essa vivência de monoparentalidade que eu também vivi, não é, com o meu pai, eu recriei isso e eu estava, por lealdade à minha família de origem, eu estava a reproduzir isso inconscientemente, então eu só sabia ser mãe sozinha, não é? Eu não tinha, e mesmo quando o meu marido depois apareceu, o meu atual marido, não é? Quando ele apareceu, eu ainda tinha muito esse de, eu só sei ser mãe sozinha, não é? E estava muito presente isto de sozinha é que eu consigo sozinha, e isto é muito como face a um trauma, nós aprendemos a sobreviver e a viver dentro das nossas limitações, não é? E a maternidade espelhou-me imenso isso, não é? Eu, assim que engravidei, aliás, eu disse o sim à gravidez, ao mesmo tempo que disse esse não à relação, então para mim era mesmo só esse seguro sozinha, não é? Eu tinha muito imprimido em mim essa história da família de origem e por não estar integrada e apaziguada em mim, eu fui inconscientemente e automaticamente reproduzir isso na minha primeira experiência de maternidade, não é? É uma transformação gigante. É preciso uma coragem, não é? Para dar esse sim e esse não ao mesmo tempo. Sim. Com toda a montanha russa que é a gravidez, não é? Do ponto de vista das emoções e estares sozinha, não é? Coragem. Sim, ali estava. Aqui também perceber que é muito importante também, aí, por exemplo, eu tinha a minha irmã muito presente, não é? Então quando eu fiz esse símbolo, a minha irmã estava também muito comigo nisso, não é? Eu fui com ela ao hospital a segunda vez para a interrupção, a primeira fui com o pai da Jasmine, a segunda fui só com a minha irmã, porque a relação já estava esse final já estava mais consolidado, não é? Mas honrarmos também muito aqui as pessoas, apesar de não serem as pessoas imaginadas, ok, eu sempre imaginei que numa gravidez fosse o meu marido ou fosse o meu parceiro, não é? E no meu caso a minha irmã esteve muito presente nisso, não é? E a minha irmã e o meu pai, então às vezes também desconstruir um bocadinho de quais são as pessoas que nós sempre esperámos naquele momento e surpreendemos pelas pessoas que estão realmente naquele momento e aceitarmos aquilo que é e o que temos no momento, isso é super importante, então isso também é muito importante, essa valorização de quem é que está aqui. Eu a um momento percebi, ok, eu só estou a pedir de quem eu sei que não me vai dar neste momento, não é? Também porque está com os seus processos e com os seus traumas, mas é muito libertador nós também percebermos, ok, quando eu me abro a receber, eu vou pedir onde eu sei que eu posso receber e deixo estar naquele entrave de validação de realmente eu nunca consigo, realmente nunca me vai dar, ou realmente eu nunca vou ter isto, não é? Porque se calhar nós estamos a atuar muito a partir de um trauma, não é? E vamos validar essa nossa frustração, essa nossa incapacidade, essa nossa limitação, não é? E para mim também foi muito libertador assumir, por exemplo, no parto, ok, não é o pai, é a doula, ou a minha rede de apoio agora pode não ser o pai, mas é a minha irmã, e isto liberta-nos também daquele ideal e perceber a perfeição com que a coisa se organiza naquele momento, não é? Certo, sim, mas fazer isso muitas vezes, pronto, é normal existir expectativas, não é? Num determinado caminho. E fazer toda essa desconstrução é preciso um grande salto, não é, de fé e de acreditar que as coisas têm que seguir outro rumo e está tudo bem. E toda essa integração, dessa aceitação é muito corajosa. Sim. E mesmo que, antes de continuar, desculpa Isabel, e mesmo que no momento não pareça que está tudo bem, porque no momento pareceu-me que estava tudo mal, não é? No momento... foi na altura que eu conheci também o Pianjas, quem fez o prefácio do meu livro, que ele deu muito essa visão. Eu tinha muito, o pai da Jasmine hoje é muito presente, mas na altura eu criei muito aquela visão, e que foi o que aconteceu basicamente nos 2 primeiros anos. Eu era aquela figura que estava, pronto, sempre presente e muito mais presente na vida dela. A partir dos 2 anos depois nós mudámos para o Algarve, ficámos perto do pai dela, então claro que isto começou a ser muito mais partilhado, mas até lá eu tinha muito aquela visão de como é que isto vai ser mãe solo, e o Pianjas também me trouxe esta imagem muito, muito importante das mães solo e de como ele também tinha sido criado só com a mãe e de toda a transformação que ele fez na história dele. Portanto, temos aqui estas inspirações, porque no momento parece-nos tudo mal, mas quando vamos ver o macro, não é? O Pianjas para mim era aquela figura, aquela pessoa que
conseguiu transformar tudo isso e eu com ele conseguia ver o macro e perceber, ok, isto se calhar tem tudo um propósito maior, mas no momento vai parecer que está tudo mal, não é? Mas nós precisamos de fazer este olhar, ok, aqui perto parece que está tudo mal e está tudo muito confuso, mas quando eu me afasto eu consigo ver o puzzle todo, não é? E a dificuldade é essa. A dificuldade é sairmos da pecinha ali que parece não encaixar para vermos o puzzle todo, então ok, então onde é que ela encaixa? E realmente alguns ela vai encaixar. Certo, sim, claro. Isso eu acho que é o mais sim, difícil de todos os processos que nos pedem e que exigem imenso de nós. E por isso é que é tão importante teres a disponibilidade para contares a tua história, para que isto possa ajudar alguém que esteja a passar por algo semelhante ou que possa vislumbrar, não é? Um caminho semelhante. Só queria fazer aqui um parênteses. Tinhas dito que ias oferecer um módulo, não é? Do teu curso. A quem está aqui a live, estamos mais ou menos a meio. Não sei qual é que é o processo. Sim, então para quem está aqui, basta mandar uma mensagem a dizer Live Woman e tem acesso imediato. Eu depois peço-vos o vosso e-mail e envio-vos o primeiro módulo, o programa completo de curar a relação com os pais para manifestar os sonhos da tua alma. É um programa com 7 módulos, ele já não está disponível. Mas para vocês aqui eu abro essa exceção e têm acesso ao primeiro módulo e gratuitamente é um módulo em que realmente nós vamos a fundo nas relações de casal. Então são 7 módulos e cada um dos módulos é um dos sonhos que eu sinto que consegui manifestar na minha vida e trouxe-os em cada módulo. Então o primeiro módulo é a relação de casal, o segundo módulo é um parto natural, um parto de sonho. Então temos assim cada módulo é um sonho que nós queremos manifestar, não é? Que eu implementei na minha vida. O primeiro é sobre a relação de casal e como realmente isso fala tudo da relação original, que é a relação com os pais, não é? Então o parto que eu quero viver, a influência que o parto que eu tive no meu nascimento, traumas do meu nascimento, como é que isso se reflete no meu parto, no parto dos meus filhos, não é, que eu quero ter. Então cada um desses 7 módulos é um desses sonhos que nós vamos, alguns aqui no meu Instagram vocês têm um destaque que é manifestar o programa, pronto, em que podem ver os módulos todos, mas para quem está aqui basta enviar uma mensagem a dizer Live Woman, eu estive lá, eu quero o primeiro módulo, acesso gratuito ao primeiro módulo do meu programa. Quem quiser continuar, este programa de 7 módulos são 177 euros e para quem está aqui também, em vez de 177 fica a 100 euros. Então, também deixar este bónus extra. Quem quiser fazer o primeiro, faz o primeiro módulo gratuitamente. Quem quiser fazer os 7, são 7 módulos já gravados, o programa já aconteceu e já fechou e já não está mais disponível, mas para vocês podem fazer o primeiro gratuitamente. Quem quiser continuar, em vez de 177, 100, só para quem está aqui. Já estou a ver aqui alguns comentários, enviem-me por mensagem também, porque depois eu perco aqui, não sei se estes comentários em direto ficam aqui. Eles perdem. Sim, é que eu mandei mensagem, se calhar vou escrever aqui outra. Sim, mandei mensagem Live Woman e tem acesso, claro, Isabel, tu também estás completamente no nosso programa e é um programa absolutamente transformador. Ele foi feito em direto e tem um feedback incrível e cada módulo é mesmo um sonho que eu sinto que manifestei desde a relação de casal, depois de uma separação e o meu parto em casa, onde nós também fazemos também uma grande introspeção desde os meus traumas de nascimento e aí eu entro com a terapia também de rebirthing e o parto é só um mote para tudo aquilo que eu preciso de desconstruir em mim para me parir a mim própria, não é? O parto traz sempre este mote de me parir a mim própria. Então eu vou parir os meus filhos, vou parir os meus projetos, mas isso é fruto de um parir-me a mim própria porque eu me libertei de muitas limitações que eu tinha inconscientes da minha infância, da forma como eu nasci, não é? Estes traumas precoces. Então cada módulo, depois também temos um de parentalidade, um de trabalho autoral, porque eu sinto que este sonho de viver do meu trabalho também
também é fruto desta cura da relação com os pais, então trabalho autoral, livro de vida, vão descobrir todos esses módulos. Então este sonho de termos um livro no mundo, este sonho de vivermos o nosso trabalho autoral, este sonho de vivermos a nossa parentalidade consciente, este sonho de termos partes naturais e partes em casa e este sonho de termos relações saudáveis conjugais, porque realmente o que está na origem é a nossa infância. Eu adoro aquela frase que é a infância é o chão que nós pisamos, já não me lembro o autor, mas é qualquer coisa como a infância é o chão que nós pisamos durante toda a vida. E quando nós olhamos para os nossos traumas de nascimento, traumas, ou seja, a nossa concepção, a nossa gestação, a forma como nós nascemos e os nossos primeiros 7 anos, não é, ditam muito daquilo que está inconscientemente a manifestar-se nas nossas relações, no nosso trabalho, no parto dos nossos filhos, na nossa parentalidade. Então estes 7 módulos é mesmo um caminho pela manifestação dos nossos sonhos, que eu sinto que quando lancei o livro, eu pensei, ok, que sonhos é que eu manifestei neste caminho de cura interior e da relação com os pais, porque no fundo a relação com os pais nem é mais sobre os nossos pais, é a relação interna que nós temos com a vida e os pais é quem nos dá a vida, nomeadamente a mãe, não é? Ainda mais fortemente. Então a relação com os pais é a relação interna que nós temos com a vida e quanto mais limitados nessa percepção daquilo que a vida tem para nós, mais difícil é de nós manifestarmos os nossos sonhos, não é? Mais bloqueios nós temos nesse merecimento, nessa capacidade de confiar e de manifestar, não é? Então é mesmo um irmos à raiz para desbloquearmos estes nossos sonhos de relações de casal saudável, parentalidade consciente, partes naturais, livro de vida, trabalho autoral, cura interior. É assim um processo muito... É verdade, não é? No fundo, tudo isso é ser mesmo encontrar-se na tua essência em total liberdade, não é? Liberdade. Exatamente, tudo aquilo que os teus antepassados podem passar ou querer imprimir em ti. Exatamente, exatamente. Então tem acesso já gratuito para começarem e quem quiser continuar e poupar 77€ é a oportunidade. É a oportunidade agora, porque realmente é só para este grupo aqui do nosso live, porque é um programa que já não está disponível, porque eu senti que foi mesmo aquele grupo com que fiz, mas agora abri esta possibilidade para vocês que também já estão nesta jornada, que já leram o livro ou que já estão a entrar nos temas aqui também com este live. Que boa oferta, Margarida, obrigada. Olha, voltando aqui à conversa, como é que foi depois fazeres essa passagem de mãe ou família monoparental, não é? Para te abrires ao Vasco, que é o teu atual marido. Como é que isso começou? Sei que tudo se iniciou com um filme, não é? No qual tu és protagonista. Vocês não se conheciam, mas contactaste o Vasco nesse sentido. E podes então partilhar um bocadinho sobre esse vosso novo caminho. Sim. Obrigada, Isabel. Então, basicamente, nós quando nos apercebemos disto, até nos arrepiámos, que foi o Vasco fez um genérico para o curso de doulas de fim de vida, que era um curso que eu estava a fazer em 2020 ou em 2019, 2020, acho que foi por aí. Então eu estava a fazer o curso de doulas de fim de vida, portanto eu fiz o curso de doulas de nascimento, depois entrei muito neste processo também do luto da minha mãe, então senti de complementar, e porque o parto também traz um grande convite a olhar para a morte, para a transformação interna, então fiz o curso de doulas de fim de vida, e o genérico do curso de doulas de fim de vida, ou um dos filmes associado às doulas de fim de vida, tinha sido realizado pelo Vasco. Então eu quando começo a ver aquilo, eu fiquei assim, quem é este homem que está a fazer aqui, isto sobre as doulas de fim de vida, que já é, nas mulheres já é, muitas pessoas não conhecem, não é? E ainda para mais ser um homem. E depois eu fui, mandei-lhe mensagens, olha, parabéns por este, não é? por este genérico das doulas de fim de vida, estou a fazer o curso, não sei o quê, está incrível, parabéns. Pronto, e ficou por aí. E depois nós até nos arrepiámos, porque o dia em que isso aconteceu foi exatamente o dia em que 2 anos depois a nossa filha nasceu. Então a nossa filha nasceu a 22 de dezembro. A nossa filha nasceu a 22 de dezembro de 22 e a 22 de dezembro de 2020 foi o dia em que eu soube da existência dele, não é? Vi aquele vídeo.
vi aquele vídeo das tábuas de fim de vida e pensei, ok, que homem é este? Mas depois ele era 20 anos mais velho, é 20 anos mais velho, e eu fiquei, ok, pronto, vamos ao que interessa, bora fazer um filme, não sei o quê, vamos fazer um filme, pronto, e começámos a encontrar-nos com essas filmagens, que é hoje o livro, o filme que acompanha o livro, que está aqui, inclui filme Nós Mães. Na verdade, eu disse-lhe, olha, eu estou a escrever um livro, porque este livro foi um processo de 4 anos, então eu na altura disse-lhe, olha, eu estou a escrever um livro, pronto, e ele basicamente pegou num excerto do meu livro e disse, olha, eu adoro este texto, bora fazer disto um poema, porque ele também tem esse projeto do cinema poema, que é acompanhar poemas com essa imagem cinematográfica e pronto, dar imagem, dar um filme, não é? Aqui com uma parte do meu livro. E depois no final eu senti mesmo, olha, nós só podemos juntar uma coisa com a outra, não é? Então juntámos o livro ao filme, mas as primeiras filmagens foi as primeiras vezes que nós estivemos juntos, não é? Então se vocês forem ver o filme, nós temos o nosso site nosmães.pt, se tiverem o livro, vocês têm acesso direto ao filme, se não tiverem o livro, podem comprar só o filme, no nosmães.pt. E as primeiras filmagens foi as primeiras vezes que eu tive com ele, não é? Nós encontramos-nos mesmo para começarmos a planear o filme, e depois, olha, fizemos um filme ainda maior, fizemos a nossa filha, e pronto, e depois o filme também levou algum tempo a realizar, e depois juntámos as imagens da nossa gravidez, da Violeta quando nasceu, e realmente foi aqui um processo muito bonito que acompanhou a Jasmine, ainda quando ela tinha 2 anos e pouco, e as primeiras filmagens, o filme começa comigo a amamentar a Jasmine na água, e aquilo foi a primeira vez que o Vasco conheceu a Jasmine, ou seja, o filme é muito a nossa história também, não é? Ainda que não diretamente, porque o filme fala, ou seja, fala aqui de um poema que eu tenho no livro, de um excerto do livro no capítulo da sexualidade feminina, e sexualidade do parto, acho que é esse, exato. E nós sabemos quanto aquilo tem da nossa história, porque realmente aquela primeira filmagem de eu amamentar a Jasmine na água foi quando ele a conheceu, ou seja, aquilo foi mesmo o nosso caminho, dele entrar na minha dinâmica com a Jasmine, e depois a nossa gravidez, e depois o nascimento da Violeta. Portanto, é um filme assim muito, muito bonito nesse sentido do resgate da sexualidade feminina nos processos da maternidade, porque eu sinto que nós distanciamos muito sexualidade e maternidade, e aquilo vai mostrar como nós estamos a viver a plenitude da nossa sexualidade só por estarmos numa gestação, num parto, na amamentação, e são eventos profundamente sexuais da essência feminina, só que nós vemos a sexualidade tanto com os óculos do masculino, que é a penetração, o sexo como nós o conhecemos, não é? E isso está muito distante da dimensão da mulher quando ela está numa gravidez, eventualmente num parto, num pós-parto, não é? O pós-parto retira muito desse foco da perspectiva masculina para entrarmos naquela subtileza de como parir é sexual e o que é que nós precisamos quanto da sexualidade nós precisamos de integrar no parto para realmente vivermos partos naturais, porque um parto natural é fruto de uma integração da sexualidade, não é mais nada. É nós compreendermos que o parto é um evento profundamente sexual, então o que é que nós precisamos quando estamos em comunhão com o nosso corpo, com o divino da sexualidade, é realmente essa intimidade, essa baixa luminosidade, essa entrega, tudo aquilo que nós temos numa relação saudável, não é? Então é isso que nós precisamos de reproduzir no parto para lhe devolver a sexualidade, para nós podermos viver um parto natural, porque é impossível viver um parto orgásmico onde, vocês pensem, como é que nós temos um orgasmo com luzes brancas em cima de nós, com desconhecidos à nossa volta, com às vezes críticas ou a perguntarem-nos, a fazerem-nos trazer muito ao racional, né? Fazer com perguntas. Então, devolvendo a sexualidade aos processos tão profundamente femininos que é a gravidez, o parto e o pós-parto, nós conseguimos integrar aquilo que muitas vezes está desintegrado e que a mulher perde uma parte de si também por se sentir assexuada muitas vezes, mas ela está a viver essa sexualidade da forma mais profunda e de maior reencontro consigo própria. Então o filme Nós Mães é mesmo esse resgate do derradeiro poder
da sexualidade feminina, não é? Na gravidez, parto e amamentação. Certo, sim. Incrível a vossa história e é mesmo uma coisa de filme, não é? Tipo, encontrarem assim com umas datas tipo, tão simbólicas e fazerem todo esse percurso, não é, da vossa relação com o início da tua integração, de todo esse processo do pós-parto da Jasmine. E no fundo é como se até dissesses, tipo, eu estou aqui, já aceitei tudo, podes vir, não é? Tipo, sim, ele é que mostrou muito essa abertura, porque eu estava muito fechada, eu estava mesmo muito... e lembro, no nosso primeiro jantar, foi aqui em casa e eu estava em pleno pós-parto, ou seja, a Jasmine estava a dormir no quarto e eu ia amamentá-la tipo de meia hora, porque ela tinha aqueles despertares noturnos, não é? E eu ia amamentá-la de meia hora, então como é que nós também lidamos com essa nossa integração também da mulher na maternidade, não é? Então isso foi tudo muito, muito trabalhado e muito trazido ao de cima, não é? Porque eu sinto que nós nunca vivemos fora da dinâmica de pós-parto, não é? Ele entrou quando eu estava numa dinâmica profunda de pós-parto da Jasmine. Embargaste logo de outra. E engravidámos logo da Violeta e numa gravidez planeada, mas assim muito também, ok, bora, meia maluca, bora, eu sentia, né, tinha essa vontade de ser mãe outra vez, mas ele é que estava mesmo muito mais aberto e eu simplesmente pensei, ok, vamos deixar fluir e nós sempre vivemos em dinâmica de pós-parto, não é? Dinâmica de pós-parto muita amamentação com a Jasmine e depois entra uma nova gravidez, durante a gravidez o processo de desmame dela e depois parto e pós-parto da Violeta, não é? E a Violeta agora tem 1 ano e pouco, então é muito... A relação de casal é muito trabalhada. Sim, a relação de casal é muito trabalhada quando vêm os filhos. Os filhos chamam a relação de casal a um novo patamar, não é? Chamam a sexualidade a um novo patamar de integração de masculino e feminino e sem dúvida que os filhos é aquela rampa de lançamento para os casais irem a um novo nível. Mas isso só acontece, só conseguimos ir a um novo nível, sem cair logo no primeiro desafio, que foi como aconteceu com a minha primeira experiência. Assim que vem um teste positivo, começa logo aquela fragmentação, porque realmente é muito forte e o casal precisa estar estruturado. E sem dúvida que tudo aquilo que um filho acorda numa relação de casal tem a ver com a nossa história, tem a ver com a relação que temos com os nossos pais, tem a ver com a nossa família de origem, porque ou nós tomamos consciência da nossa família de origem e de tudo o que ficou ali de emoções e de percepções sobre a vida com a nossa família de origem, ou nós vamos inconscientemente reproduzir aquilo. Então a família de origem é uma coisa que precisa estar muito integrada para poder ser completamente libertada da nossa vida, para nós podermos criar a nossa família agora, que é a mais importante. Este processo serve para fazer o luto dos pais, não é? Curar a relação com os pais serve para eu me voltar para mim e libertar os pais. Nós temos muito aquela coisa de ai, mas a minha mãe não faz terapia, ou o meu pai não faz terapia, ou a relação com ele ou com ela é muito difícil, porque isto e porque aquilo, e vêm os filhos, eu não concordo com a parentalidade do pai, ou do avô ou da avó. Isto já não é sobre os nossos pais. A partir do momento em que nós fazemos esse processo de emancipação, nós integramos o luto deles e nós estamos livres da nossa família de origem para poder criar agora, claro, com as nossas referências, mas em vez de ser a partir das nossas feridas da família de origem, é a partir do propósito, é a partir da nossa cura, do nosso propósito, da nossa alma, não é? Então nós vamos muito mais livre internamente, de uma forma muito mais livre internamente, criar agora a nossa família com menos lealdades inconscientes àquilo que foi a nossa família de origem, não é? Então, este é o processo de luto dos pais. Já não é curar a relação com os pais, não é sobre eles, é sobre nós internamente e as posturas que nós temos que passar à vida. Sim. Porque agora é sobre nós, não é? Se tu não consegues manifestar os teus sonhos, é sobre ti. Muitas vezes, ainda muito em exigência a mãe e pai, em lealdade a coisas lá de trás, em mastigação de traumas, de feridas lá de trás, atualizados agora na realidade que nós criamos, mas sem dúvida que este é um processo de fazer o luto dos pais para nós podermos finalmente entrar no nosso processo de emancipação, porque sem a morte dos pais é mesmo esse derradeiro entrar na nossa própria vida, não é? E eu sinto que nós fazemos todo esse caminho
e claro que o luto da minha mãe também me trouxe isso muito, muito precocemente na minha vida, não é? Mas nós vamos em vida fazendo o processo de luto dos nossos pais. É preciso viver a morte dos nossos pais na nossa vida para que nós possamos libertar-nos deles e depois a morte física também ser uma coisa mais harmonizada para todos, porque nós já fomos fazendo esse luto da separação com os pais, não é? Há um luto depois do parto, que muitas vezes quando as mulheres têm também essa depressão pós-parto, há muita coisa acordada nessa separação com a mãe. Nós precisamos de cortar o cordão umbilical com a mãe quando nós nascemos e depois precisamos de cortar o cordão umbilical com os pais ou com a família de origem para irmos para a nossa vida, para irmos para a nossa família. Porque se nós vamos para a nossa família com o cordão umbilical ainda ligado à nossa família de origem, não é? Nós vamos estar, é um cordão que leva dinâmicas da família de origem para as dinâmicas da nossa família atual. Então, um bebê precisa de cortar o cordão umbilical com a mãe. Claro que vamos deixar pulsar até ele estar preparado, até ele ter recebido tudo, o sangue todo da placenta, até ele ter recebido tudo daquela mãe, ser oxigenado e ser nutrido e estar pronto para ir para a vida. Só que nesta emancipação de nos conhecermos, nós muitas vezes estamos muito apegados pelas feridas ainda de infância, estamos muito à espera que os pais nos salvem ou não estamos em paz nesse processo de perda dos pais, não é? Mas nós precisamos de fazer esse luto dos pais em vida. Mesmo é um processo de emancipação, não é sobre eles, é o nosso processo de emancipação enquanto pessoas, está dependente desse luto que nós fazemos dos nossos pais, de cortar esse cordão umbilical com a nossa família de origem para seguirmos mais livres para a nossa família atual, porque senão é uma repetição de padrões infindável e com pouca consciência sobre realmente o que é que nós queremos agora mudar, porque há coisas que nós vamos querer mudar e outras que vamos ter como referência e outras que vamos ter como ruptura, não é? O vínculo é isso mesmo, o vínculo é uma continuidade e uma ruptura, o vínculo vivo, não é? Certo, sim. Estava também a falar, estava deliciada, porque isto é uma autêntica masterclass, esta live. Por isso, autêntico mini curso aqui de uma hora. Sim. Por isso é que eu dou continuidade para vocês continuarem depois no programa. Sem dúvida. Margarida, para quem quer trabalhar contigo hoje, à data de hoje, que programas ou serviços é que tu tens disponíveis? Sim, olha, então para quem está aqui no live já sabe, pode continuar para aí. Agora, nós estamos numa reestruturação muito grande. No próximo mês vamos abrir aqui novas vagas para algo que está a surgir e que ainda vou revelar em breve. Mas agora o que está a acontecer são as sessões 1 para 1, portanto, que naturalmente tem menos vagas, mas é onde eu estou agora mais focada, porque agora estamos com o podcast muito ao rubro, não é? Então, até então, ainda não consegui conciliar o podcast com tudo o que está a acontecer no podcast, passámos o podcast para eventos ao vivo, ou seja, estamos muito aqui voltados ainda para o podcast e para mim é difícil conjugar ainda programas com o podcast. Sim, tens duas bebês também. Sim, então o 1 para 1 é o que está a acontecer mais agora, ou seja, em que eu estou em sessões muito centrada também no rebirthing. Eu sou terapeuta de rebirthing e o renascimento, fazer esse ciclo de renascimento é mesmo um antes e um depois da nossa vida. Eu sinto que quando eu fiz esse meu processo de me formar como terapeuta de rebirthing, foi uma transformação imensa na nossa vida, foi quando eu fiz realmente o luto. Claro que o luto é uma coisa que nos acompanha para a vida toda, mas quando esse luto com os meus pais também se manifestou muito no luto da minha primeira relação com o pai da Jasmine, e isso permitiu-me aproximar-me dele, não é? Porque depois a questão é esta, quando nós temos feridas, nós mantemos o vínculo através da dor. Então, eu quando fiz esse processo de rebirthing, foi também quando eu consegui vir viver para o pé do pai da Jasmine, não é? Porque eu estava em Lisboa, ele estava no Algarve, e isto impedia também muito de uma parentalidade mais partilhada. Proximidade. Exato, porque estávamos a horas de distância, mas quando eu fiz esse luto, eu apaziguei muito com essa relação, e a paz permite a aproximação das relações, porque muitas vezes nós quando dizemos eu nem quero ver, ou eu não suporto, não sei, não é? Nós ainda estamos com a ferida muito acordada, ou seja, no fundo nós não suportamos é perder aquela pessoa, por isso é que nos agarramos a ela através da dor, porque é uma forma muito profunda de estarmos presos a alguma coisa. A dor prende-nos profundamente a algo, não é? Neste caso, à relação que nós não queremos perder. Então,
quando nós estamos em ferida, nós estamos na recusa desse luto, não é? Nós estamos na recusa desse corte, porque essa liberdade ainda é mais assustadora para nós, não é? O estar livre daquela relação e estar livre da relação com os pais é muito assustador para uma criança ferida, não é? Mas nós precisamos de também curar a nossa criança interior para sermos adultos mais prósperos, mais íntegros e não tão emocionalmente dependentes dos nossos pais, porque é isso que acontece. Nós temos uma dependência emocional, que é esse corte do cordão que falta fazer, não é? Emocionalmente, nós somos mamíferos, nós temos esta coisa emocional muito ativada, não é? Nós precisamos de 20 anos para termos o nosso cérebro completamente maturado e precisamos de, se calhar, outros tantos para emocionalmente estarmos preparados para esse corte com os pais, porque nós temos esta dependência emocional muito forte em nós, não é? No caminho da sobrevivência. Mas quando nós queremos ir para a vida, normalmente é na meia-idade, normalmente é muito quando nós pensamos, ok, já vivi mais ou menos metade da minha vida, que esse luto traz um chamado muito grande, não é? Quando estamos ali, se calhar, nos 30 e tal, nos 40 e tal, não é? Esse luto vai ser chamado muito. E normalmente é também quando claro que isto pode variar, mas é normalmente naquela meia-idade em que temos também a morte física dos nossos pais, se não foi antes ou se não será depois, não é? O luto dos pais é uma coisa que precisa ser feita na nossa emancipação. Mas quanto mais cedo, mais livre nós vivemos, não é? Nós vemos muitas pessoas mudei de trabalho aos 40 anos, mas eu posso dizer que é incrível poder fazer isso aos 20 e tal, não é? E ter relações saudáveis desde os 20 e tal, e ter partos maravilhosos na primeira experiência de parto, porque também muito aquilo que eu vejo é, se tive esta experiência traumática, tive aquela experiência traumática, e o terceiro filho é a minha cura total, ou seja, mas nós precisamos, ou nós podemos começar logo a fazer isso desde o primeiro filho, que nós podemos ter um parto orgásmico, desde a primeira relação, que pode ser uma relação incrível, desde os 20 anos podemos fazer o trabalho que nos apaixona, não precisamos estar 20 anos numa coisa que não gostamos e depois é que vamos mudar, não é? Mas isso é tudo reflexo de quando é que nós fazemos o corte com os nossos pais emocional, não é? E isso permite-nos aproximar deles. É que depois isto é paradoxal, que é, quanto mais eu me liberto emocionalmente, mais pronto eu estou para estar inteira em mim na presença deles. Mais pronto eu estou para que este vínculo flua, não é? Este vínculo com a vida, este vínculo com tudo aquilo que a vida inclui, que é processos de morte e renascimento, não é? Então, paradoxalmente, quando nós nos libertamos e fazemos esse luto, nós estamos preparadas para nos aproximarmos dessa pessoa. E eu vivi muito isso com o pai da minha primeira filha, não é? Aos 2 anos, depois deste processo de rebirthing, eu estava pronta para sermos quase vizinhos, não é? E vermos, e ele está constantemente aqui em nossa casa, não é? Mas foi realmente quando esse luto foi mais integrado que a aproximação pode acontecer, não é? O luto não é nunca mais nos vamos ver. Nós, quando temos essa coisa nunca mais quer ver, nós ainda estamos com a ferida muito acordada. Então, é estar tranquilamente na presença das pessoas e se calhar o meu pai ou a minha mãe não me ativar tanto quando eu estou com a minha filha e este choque de parentalidades, não é? Que às vezes é muito isso de, mas a minha mãe faz-lhe isto à minha filha, ou o meu pai trata assim o meu filho, não é? E este choque de parentalidades, não é? Expressa ainda alguma coisa da minha infância e depois nós também não conseguimos ver bem os nossos filhos quando nós estamos com a visão embaciada pela nossa própria infância. Nós estamos a querer dar aos nossos filhos aquilo que nós queríamos para nós, mas os nossos filhos são outras pessoas, portanto aquilo que tu queres para ti dá-te a ti, porque o teu filho vai ter outra necessidade e nós muitas vezes queremos que os nossos pais deem aos nossos filhos aquilo que nós queríamos ter recebido deles para nós, mas os nossos filhos não são nossos, não somos nós, então eles vão querer outras coisas e nós só conseguimos olhar para os nossos filhos como eles são quando nós temos esse discernimento de nos separarmos dos nossos pais para olhar para os nossos pais como eles são e não nesta fusão da criança com o adulto que nós vivemos no início da nossa vida. Certo, sim, isso é tão importante, acho que é mesmo a base para termos relações saudáveis, não é? Connosco próprios, com os nossos filhos, com os nossos pais, haver esse corte e esse distanciamento e percebermos que cada um é um indivíduo com as suas necessidades próprias e as minhas não são as deles não são as minhas e conseguir integrar isso tudo em paz, não é?
e de forma tranquila. E perceber quais é que são realmente as minhas necessidades e atender as minhas necessidades e libertar dessa expectativa infantil de que os meus pais ainda estão aqui para de alguma forma me providenciarem, não é? E essa cobrança estende-se depois para os nossos filhos, não é? Então eles deviam ser uns avós assim, deviam ser uns avós assado, não é? Então olha para o teu primeiro lugar, que é o lugar de filha, e quando nós nos construímos a partir do lugar de filha, nós estamos livres para sermos as mães que queremos ser e para darmos tudo o que os nossos filhos, o que nós sentimos que é o melhor para os nossos filhos, não é? Sem exigir aos outros. Então isso é super importante. E o meu livro também é sobre isso, não é? De curar, o subtítulo, curar o lugar de filha para ocupar o lugar de mãe. É isso, é partirmos da nossa origem. Certo, sim. Margarida, queres assim só para terminar deixar aqui uma pequena frase para quem possa estar a passar aqui por grandes desafios quando entra aqui na jornada da maternidade? Sim. Olha, uma coisa que também está muito viva em mim agora, porque eu também estou em pós-parto do livro, não é? O livro saiu em outubro, foi no portal 10/10, saiu em outubro, e o livro foi novamente um grito da minha alma, um assumir mais da minha identidade, e a questão é esta, quando o luto com os pais resulta numa estruturação da nossa identidade, porque nessa libertação eu reconheço mais a minha essência, mais a minha identidade e não tão quem eles esperam que eu seja, ou quem é que eu devo ser, ou que feridas é que eu estou a manifestar sendo assim na minha vida, não é? Então, no fundo, nós podemos ser aquilo que nós queremos ser e quando isso não está a acontecer, nós estamos ainda aqui precisamos desse processo emancipatório de luto com os pais, não é? Então, este livro que me trouxe mais fortemente à minha identidade, não é? Trouxe-me a identidade de escritora, de autora, que foi foi um novo processo de autonomia, de libertação dessa dependência emocional, porque eu sei que este livro toca em pontos muito tabus da minha família, então foi mesmo um processo de autonomia, de desapego também e de fazer aquilo que precisa de ser feito na minha vida, cumprir a mim própria e aquilo que precisa de ser feito na minha vida. E aquilo que precisa de ser feito na nossa vida é descobrirmos a nossa identidade e nutri-la, não é? Então este livro foi esse lugar também de reconstruir a minha identidade, não é? E as mães estão sempre nesse processo de reconstruírem a sua identidade. Agora, quem sou eu depois deste filho ter nascido, não é? Então, isso vai-nos acontecer ao longo da nossa vida e a cada reestruturação da nossa identidade nós estamos a ser convidados a um novo nível de autonomia e a um novo nível de vínculo com os nossos pais. Então, claro que este livro trouxe uma purga também muito grande nas minhas relações de família, porque eu afirmei mais a minha identidade e quanto mais eu afirmo a minha identidade, mais eu vou ter de lidar com a perda. Nós muitas vezes não assumimos a nossa identidade, não entramos nesse caminho de autonomia que nos vai levar à nossa identidade e à nossa essência, porque isso exige muita perda, exige muito corte umbilical, não é? Então, depois do livro eu vivi e ainda estou a viver uma grande purga nas minhas relações, porque realmente, quando nós pomos a nossa identidade no mundo, quando eu digo, olha, eu renasci e agora assumo isto, e agora assumo, e o lançamento do livro foi a primeira vez que eu falei em público da minha mãe, não é? E a morte era uma coisa muito tabu na nossa família, então claro que isso trouxe muita purga em relações com o meu pai, em relações de família, e sem dúvida que o luto traz essa purga também, não é? E isso é necessário. Então esses processos de corte são profundamente necessários e o processo de corte vai sempre trazer muita dor ao de cima, vai sempre trazer, é como se nós cortássemos o cordão umbilical e ainda escorresse sangue, não é? Então perdemos a nossa forma, perdemos a nossa visão, perdemos a nossa identidade, muitas vezes isso faz parte do caminho de reconstrução da nossa identidade. Então, quem está a passar por esse processo de reconstrução da sua identidade para se encontrar nesta nova versão de mãe, neste caso a minha última foi a versão de autora, que mete um livro no mundo com tantos assuntos tabus de toda a minha infância, não é? Então, esse processo de restituirmos a nossa identidade vai trazer muito ao de cima a perda. Como é que eu estou na minha autonomia e na minha co-independência emocional? Nós estamos aqui a tentar
que a autonomia nos traga mais co-independência emocional com os outros, não é? Não é independência, porque nós somos mamíferos e precisamos dessa corregulação sempre, não é? E que a relação de casal seja agora também esse suporte, quando nós estamos já do outro lado na parentalidade ou com qualquer outro assunto, que nós possamos regular com o nosso marido, com o nosso parceiro ou parceira, não é? Nós precisamos regular com eles, porque o mamífero é feito de co-regulação, então que esta autonomia nos leve para o caminho de co-independência, para nós podermos estar mais fortalecidos neste caminho de reconstruir a nossa identidade. Mas toda a reconstrução de identidade envolve corte do cordão, e todo o corte do cordão envolve derramar sangue, envolve processos de dor, processos de transformação. Eu adoro esta frase que é: tu sentes que estás num novo nível de cura. Já não sei bem como é que é a frase, mas é algo assim. Tu sabes, nem sei o autor, mas às vezes cruzo-me com estas frases e fico, que é essa: tu sabes que fizeste um novo nível de cura quando tu transformas a tua dor em arte, não é? Então, quando, por exemplo, este livro, não é, de tantas dores da minha infância, e eu transformei em arte, não é? Neste caso num livro, ou num programa que nós façamos, ou numa relação, que é todo o formato de arte que nós possamos ver na nossa vida, não é? Então isso mostra-nos realmente um novo patamar da nossa cura, é quando essa dor se transforma em arte. E realmente, agora até me estou a lembrar que eu até tenho um projeto que é o Sangrarte, agora veio, que é realmente quando se corta o cordão e ficamos com a placenta e o corte e o cordão cortado, não é? Eu quando acompanho partos depois faço o decalque da placenta, ou seja, numa folha faço, até podem ver nos últimos destaques do meu Instagram, deve estar a dar a dizer Sangrarte, e o Sangrarte é exatamente isso, é fazer arte. Ou seja, eu tenho no quarto da Jasmine os quadros que depois ilustrei com o decalque da placenta dela, e realmente aquilo é sangue de parto, aquilo é o decalque da placenta e do cordão umbilical que ficam ali eternizados num quadro, numa memória, mas sem dúvida que quando nós transformamos a dor em arte, aquilo ganha um propósito, ganha uma dimensão e ganha acima de tudo um novo patamar de cura. E isso é incrível, nós transformamos as nossas dores em arte, quer seja a arte do teu trabalho, porque eu sinto que nós também estamos todas aqui nesse caminho, de que o nosso trabalho é a nossa arte, é o fruto dos nossos processos de cura que depois dão, lá estão esses frutos, não é? Cuidamos das raízes para darmos esses frutos. E quando nós chegamos ao fruto, nós realmente estamos mais disponíveis para honrar as raízes, não é? Parece que deixa de ser uma coisa tão ressequida e nós vamos deliciar-nos com o doce daquele fruto, não é? Então quando tu chegas ao doce do fruto, tu consegues te render a toda aquela rigidez da raiz, a toda aquela escuridão da profundidade, do fundo da terra, não é? E parece que na ferida de infância nós estamos muito naquela... no quão austero foi a nossa infância, foi a parentalidade que fizeram connosco, foi traumas de infância, traumas de nascimento, mas quando nós transformamos isso nos frutos e bebemos desse fruto e bebemos esse sumo, nós estamos prontas para fazer a reverência à raiz, não é? E quando tu fazes a reverência à raiz, tu consegues ir nutrindo ainda mais essa árvore e receber ainda mais esses frutos. Então, faz parte do processo essa perda, e as mães recém-mamãs estão sempre em processo de perda de identidade, não é? Quem sou eu agora? Agora sou eu a mãe, e quando sou eu a mãe, isso faz automaticamente um corte com a minha mãe, porque agora é comigo. Então é uma reestruturação da minha identidade, é mais em mim e menos na fusão com os pais. E isto é o processo de emancipação do adulto curado, não é? Então é necessário esse corte, e cada corte traz essa perda, traz esse derramar desse sangue, traz essa coisa sem forma, não é? Nós muitas vezes sentimos assim, sem forma, sem identidade, quem sou eu? Não é? Estou embebida nesse corte, na dor daquele corte, não é? Mas quando isso se transforma em arte, não é? E neste caso passa o paralelismo para o parto e mesmo para o corte do cordão umbilical e para o sangrar-te, quem faz prints da sua placenta e decalques da placenta, não é? É mesmo isso, o processo de vida é mesmo isso, é mesmo honrar esse fim para poder haver esse renascimento. Mas só quando começamos a ver realmente esse renascimento é que nós temos mais disponibilidade emocional para ver o quão necessário esse fim era. E por isso é que eu digo sempre que é uma purga. Aquilo que parece tão desastroso e que mete a nossa sobrevivência tão em causa, no fundo é uma purga necessária à limpeza interna que nós estamos a fazer, não é? Se tu queres
entrar no teu processo de autonomia e desenvolveres a tua nova identidade depois de seres mãe, depois de despedires de um trabalho que já não gostas, depois de, sei lá, decidires que vais fazer algo que queres fazer na tua vida por ti, isso vai trazer uma perda necessária e fazer esse ritual de despedir, de luto mesmo, isso é necessário. Então, para mim, esta visão de, ok, depois do livro abriu-se um grande turbilhão em mim, ok, feridas de infância todas acordadas pela purga da relação que eu estava a viver ali, com a família, que quando eu reconheci isto é profundamente necessário, esta purga, este jejum, aquilo que parece que não é nada, o jejum é profundamente necessário à cura. Então, nesse vazio, que eu nem sei o que há, que eu parece que, não é? Esse jejum, essa purga é profundamente necessária à limpeza. Então, quando nós reconhecemos esse propósito da dor, nós estamos mais disponíveis para a viver. E no parto a mesma coisa. Quando nós percebemos a função da dor, quando nós percebemos que atravessando essa dor, nós podemos chegar ao sumo da coisa, não é? Então nós estamos mais abertas a tudo aquilo que a vida tem para nos dar e as experiências orgásmicas, que é isso que nós estamos aqui para viver também, fruto dessa cura com a nossa sexualidade, com a nossa vida, com a nossa raiz, não é? A zona sacral ligada aos pais, ligada à sexualidade, à força criativa. Então é essa força criativa que nos vai criar a nós próprios agora como nós queremos ser. E isso exige sempre um corte na dependência emocional dos pais. Então esse corte, essa perda, essa purga e esse jejum são profundamente necessários ao nosso renascimento. E quem não quer passar pela purga, pelo jejum e pela dor dessa perda, dificilmente se vai reencontrar nesse caminho mais autêntico. Então a minha mensagem final é mesmo reconhecer a necessidade, reconhecer o quão necessário esse jejum, essa purga é. E eu sinto que depois do livro entrei mesmo nesse processo de purga das relações, de dizer, ok, onde é que eu estou e quem é que eu sou e que jejum é que eu tenho de fazer para poder voltar a estar plena nas minhas relações. Foi muito a proposta deste meu parto do livro, não é? E aos poucos vou acordando, não é? Deste pós-parto também profundo do livro, não é? E aos poucos vamos começando a ter capacidade para voltar a comer, não é? Então, aos poucos a poucos vamos finalizando esse jejum, não é? Sim, estava só aqui uma última questão que a Joana colocou, que é: como corto o cordão umbilical se vivo com os meus pais? Voltei para casa aos 33 e tenho 37. O voltares para a casa dos teus pais pode ser a oportunidade de fazer, ou seja, às vezes nós precisamos de nos aproximar para as feridas acordarem todas, para ser inevitável que a cura aconteça, não é? Então nós às vezes distanciamos-nos e isso adormece muita coisa e quando nos aproximamos a coisa fica tão gritante que eu sinto que é mesmo a vida a dizer-nos que ou fazes isto ou fazes isto. E quando nós abrimos esse caminho de cura, realmente nós vamos ser encaminhados para tudo aquilo que nos faça não ter outra saída. Não é? E eu com o livro, o livro foi mesmo um parto para mim, foi um terceiro filho, um terceiro parto, que me trouxe tudo isso, tudo aquilo que eu tinha mais medo e depois, claro que o livro me trouxe muitas coisas de relação de família de origem, mas também na minha relação de casal, e sinto que muitas coisas foram trazidas ao de cima. E agora isto está tão vivo em ti que tu não consegues fugir. Então, às vezes, o voltar para a casa dos pais, ou às vezes, quando temos filhos, nós rendemos à proximidade dos pais, quer seja porque queremos que eles vejam os netos, ou quer seja porque precisamos do apoio deles, não é? E essa proximidade vai acordar outra vez coisas da nossa infância. Então, é um momento necessário, novamente esta palavra necessário para mim é super importante, que é quando eu me rendo àquilo que é necessário fazer na vida, olha, deixe-me de merdas. É este o termo. É ok, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo. Quando tu reconheces que aquilo é necessário, tu deixas de gastas as mangas e entras no túnel, e entras naquilo. Eu sinto que agora na minha relação de casal nós também estamos a passar um processo desses, que é, aquilo que eu não queria, olha, agora não tens como, estás nesse túnel e vocês só vão sair mais livres disso, mas para saíres mais livres tu precisas de entrar. É como no parque, a saída de outra precisas de entrar nela. Se resistes sempre a entrar, nunca vais sair.
Então, essa proximidade à dor acorda tudo aquilo que muitas vezes, se não fosse a dor, nós não iríamos trabalhar, porque nós somos, não é, hedonistas e queremos sempre esta busca pelo prazer, mas os gritos de alma metem-te nas situações necessárias para aquilo que é necessário fazer na tua libertação acontecer. E tu vais resistir muitas vezes, e quanto mais resistires, mais aquilo se vai estender no tempo. Então, eu sinto que isso está a acontecer também muito na minha relação de casal, que é, estamos há uns meses aqui em algumas dinâmicas que precisam de ser trabalhadas em nós e vamos abrindo, mas o tempo também nos dá essa possibilidade de nos abrirmos devagar, isso é tão importante, também ter essa gentileza connosco para perceber o tempo da demora deste processo, porque se tu te abriste rompante, isso também é outro trauma, é uma retraumatização, é um lugar inseguro. Então o tempo também nos dá esta possibilidade de ir-nos abrindo devagarinho àquilo que nós tínhamos medo, àquilo que está tão enraizado em nós que nós não conseguimos largar, mas ter essa gentileza também. Aliás, eu tenho aqui um capítulo do meu livro que é, agora já nem me lembro mas é sobre o tempo, é o tempo da demora, exatamente, o tempo da demora, o dom de amar, o tempo da demora, e o tempo da demora é isso mesmo, dá processos que tu tens de abrir devagar, não é? E às vezes 9 meses não é o tempo útil para nos abrirmos a um parto se não começarmos a fazer esse caminho antes. Mas também é tudo, aquele parto vai ser o que é necessário para ti, então... Essa palavra do necessário, isto é necessário à minha libertação, a dor é necessária ao processo de parto, porque a dor física também está aqui a trazer aquilo que é seguro emocionalmente nós sentirmos, não é? Aqui a dor física no parto e a dor emocional no parto estão assim de mãos dadas uma com a outra, então... sabem quando a pessoa tem uma dor emocional muito forte e precisa de alguma dor física para anular um bocadinho essa dor emocional. O parto é uma coisa tão forte e de separação emocional tão grande com os nossos pais e os nossos filhos que a dor física está aqui para nos servir nesse processo de devagar emocionalmente nós irmos libertando, não é? Então a dor física no parto, a dor fisiológica tem um processo de proteção da dor emocional enorme, 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 enorme. Então, é muito bonito que a dor física permite-nos ir abrindo lentamente a dor emocional. E às vezes a dor emocional está tão cristalizada que nós nem queremos nada que lhe toque. Então anestesiamos partes, anestesiamos a nossa vida e tudo bem quando o fazemos de forma consciente, mas sabemos que o processo está lá para fazer à mesma. Se não vai ser neste parto, vai ser neste pós-parto. Se não vai ser neste pós-parto, vai ser na relação de casal. Se não vai ser na relação de casal, vai ser no trabalho. Se não for no trabalho, vai ser noutra coisa qualquer, não é? Às vezes com doenças, não é? As pessoas também têm muito esses calos com alguma doença ou com alguma morte ou com alguma coisa, porque a morte é inevitável a esse processo de renascimento, que é aquilo que a vida nos pede, é estarmos constantemente a renascer e a manifestar-nos e a cumprirmos-nos nesses renascimentos, isso é o mais importante. Então não me vou alongar mais, mas esse processo de nos cumprirmos a cada renascimento, cumprirmos aquilo que está forte em nós, não é? Então este livro também me deu essa sensação de cumprir-me. Fechei um capítulo importante para mim, que era pôr esta mensagem no mundo, não é? Cumprir-me com este renascimento, então isso é o mais importante e é necessário passar pela perda nisso, não há como. Boa. Que live, isto foi assim, masterclass, curso, express, tudo junto, nesta hora. Margarida, foi assim, um prazer enorme ter-te aqui, adorei. Tu és assim mesmo muito especial, obrigada por teres tido a disponibilidade para vir aqui. Obrigada, eu, Isabel, e parabéns também por todo o teu trabalho e todas as pessoas que aqui trazes que me inspiram tanto também. E pronto, que possamos trocar essas inspirações, porque estamos todas aqui neste caminho de sermos mais autónomas e sermos mais co-independentes uns com os outros para fortalecermos a nossa identidade e cumprirmos-nos, não é? Nessa nossa identidade que vamos descobrindo a cada renascimento. Certo, assim, encontro com nós mesmos, não é? Exatamente. É isso que acontece com a maternidade, que ficamos assim, como já disseste, com a visão um bocadinho turva e esse encontro connosco acho que é aquilo que nos move para uma vida mais simples, mais autêntica e mais feliz connosco e com todas as nossas relações. Sim, e essa visão turva é necessária
Se nós tivermos as lentes um bocadinho sujas, mas que ainda conseguimos ver, nós provavelmente não vamos limpar, porque ainda consigo ver, estou acomodada ao pouco que eu consigo ver. Quando fica completamente turvo, tu tens mesmo de limpar, e é nessa limpeza que tu fazes um reset mesmo na tua vida, que tu fazes uma purga, que fazes esse show e que depois vês a realidade de outra forma, não é? Mas então esse turvo é mesmo importante para tu seres chamada inevitavelmente a essa limpeza, porque se não ficar tão turvo, tu vais-te acomodando e não vais percebendo o pouco que ficas na zona de conforto, certo? Exatamente, não é exatamente. suficientemente desconfortável para te fazer agir. Exatamente, exatamente. E quanto mais tu te abres depois a estes processos, menos desconfortos tu vais começando a viver, não é? Eu adoro esta frase, que já nem sei bem como é que eu a escrevi no meu livro, mas foi qualquer coisa como, no meu primeiro parto, o meu propósito era sentir a dor. Era mesmo, ok, eu vou passar por este processo de dor e eu vou encontrar o outro lado. No meu segundo parto, eu libertei-me da dor. Então, o meu segundo parto, eu nem passei tanto por esse processo de dor. Claro que a dor passou por lá, mas eu não passei por ela. É quase assim esta diferença, não é? Porque quando nós começamos a fazer esse... Ou seja, eu sinto que a preparação para o meu segundo parto foi uma preparação de 4 anos. Então, eu preparei-me 4 anos para aquele parto. Então, a dor passou por mim, mas eu não passei por ela. E quando nós nos começamos a abrir previamente a esses processos internos, nós já não precisamos de ficar com a visão tão turva. Nós, ok, tenho aqui qualquer coisa, vou já limpar. Porque estamos comprometidos com essa clareza na nossa vida. Então, escusamos de chegar a pontos limites, não é? A um ponto limite. Quer seja de uma doença, de uma coisa assim tão forte, não é? Então, lá está, é mesmo esse caminho que todas somos convidadas a fazer e que vale muito a pena, não é? É mesmo sobre um caminho de escolher a vida e escolher a nossa própria vida. Certo. Pronto, para um caminho mais consciente, sigam a Margarida. Tem um livro e o acesso imediato ao filme Nós Mães. Quem esteve aqui também na live pode enviar uma mensagem privada à Margarida com as 2 palavras Live Woman. Tem acesso grátis ao primeiro módulo de um curso da Margarida. E queria agradecer a todas as pessoas que passaram aqui, que foram dezenas, à Margarida mais uma vez e a todas as pessoas que vão ver isto mais tarde. Muito obrigada, muito obrigada. Fico mesmo à espera das vossas mensagens, enviem-nos mensagem a dizer Live Woman e têm acesso ao primeiro módulo do meu programa Curar a Relação com os Pais para manifestar todos os sonhos da tua alma, desde profissional a pessoal, livro de vida, trabalho autoral, relação de casal, parentalidade consciente, parte em casa, parte natural. Então é mesmo assim, a vida está aqui mesmo para nós nos cumprirmos e para vivermos esses nossos sonhos, e isso fala do início da nossa vida e da nossa infância. E estou mesmo aqui à espera das vossas mensagens. Live Woman, Isabel também. Espero que seja muito útil para ti todo este programa. Claro que sim. Qual é o nome da página da Margarida? Margarida Roque Pereira. A Margarida já está aqui no digital há imenso tempo. Por isso, é assim, muito obrigada, Margarida. Não tenho palavras, adorei. Obrigada, Isabel, eu também adorei. Foi muito bom, Isabel. Um grande beijinho. Obrigada a todos. Grande beijinho, espero para a semana em poucos dias. Esta live será também disponível no Spotify, podem acompanhar por lá, se quiser ver depois. Grande beijinho a todas e o resto de uma excelente semana. Fiquem bem. Obrigada a todas, obrigada. Boa continuação de mergulhos internos e estamos juntas. Beijinhos, tchau. Obrigada, Isabel.